Shalom a todos, está no ar Faíscas da Torá. Hoje é domingo de Páscoa, onde se comemora a ressurreição de Yeshua, segundo o calendário gregoriano, o calendário secular, imposto pelo Papa Gregório XIII. Sabemos que, biblicamente dizendo, a morte de Yeshua se dá em 14 de Nissan, exatamente algumas horas antes da lua nova. Logo, a sua ressurreição 3 dias depois, exatas 72 horas, no dia 17 de Nissan. E num dia como hoje, é comum meditar em um texto fantástico, e eu convido os meus irmãos a elucidar junto comigo a Besorá de Yohanan, o Evangelho de João, capítulo 20, versos 6 e verso 7, que diz assim: Chegou então Simão Pedro, que o seguia, e entrando dentro do sepulcro, viu os lençóis de linho postos ali e o sudário que havia estado sobre a sua cabeça, não posto com os lençóis de linho, mas enrolado em um lugar à parte. Percebam que na tradução João Ferreira de Almeida, corrigida e atualizada, vai aparecer duas palavras, lençóis. Uma que estavam postos de qualquer maneira e o outro que estava colocado à parte, com cuidado. A tradução King James vai chamar este lençol de guardanapo. E é uma tradução improvável porque a ideia do guardanapo ela surge apenas por volta do século de número 15. A palavra sudário denota de fato um chale, denota de fato um lenço ou uma espécie de lençol que estava enrolado à parte, ou seja, dobrado com cuidado, colocado ali. Por volta de 2005, 2006, surge-se uma ideia, somente aqui no Brasil, de que esse guardanapo enrolado, entre aspas, guardanapo enrolado, representava um servo judeu quando sentava-se à mesa e ele demonstrava-se satisfeito com aquela comida, ele dobrava aquele guardanapo, simbolizando que em breve ele voltaria. E se o guardanapo fosse jogado de qualquer maneira, isso denotaria, simbolizaria que ele estava insatisfeito com a comida e que ele não voltaria jamais. Ora, a invenção do guardanapo surge por volta do ano de 1490 a 1498. Então, a tradição de se limpar a boca com o guardanapo e as mãos com o guardanapo surge somente por volta do século XV. Então, o que de fato simboliza esse sudário que estava enrolado? Não era um guardanapo. Aquele sudário que estava enrolado está ligado com a tradição judaica descrita na Mishnah e na Gemara por volta do século de número 2. E o que é isso? O Shulchan Aruch, que foi uma organização das leis judaicas, das Halachot, que foi composto no século XVI, diz que quando um judeu se depara com um objeto de alguém, em propósito para cumprir um mandamento, ele pode fazer uso daquele objeto. E nas sinagogas, quando nós adentramos e encontramos um talit, que é o chale de oração, aquele lenço que vai sobre a cabeça de todo judeu, quando aquele talit está posto de qualquer maneira, apenas jogado ali, isso simboliza que a pessoa ainda está no ambiente e que ela ainda está fazendo uso daquele utensílio. Porém, quando o talit está dobrado dessa maneira específica e posta sobre os bancos, isso simboliza que aquele dono daquela lenço, daquele sudário, daquela autoridade que ali está, já concluiu a obra que estava fazendo na sinagoga e que em breve ele voltaria para outra oração e se ele poderia, alguém que chegasse depois, fazer uso daquele talit. Existe também dentro do nosso povo a tradição de ser enterrado com talit, porém, algumas famílias, algumas tradições desatam apenas uma franja, um tzitzi dos talit, e outros desatam os 4 cantos. E é comum enrolar o morto no talit, simbolizando que aquele morto estaria levando com ele as boas ações que ele fez aqui na terra. E quando Pedro vê aquele talit enrolado, prontamente ele entende que Yeshua havia ressuscitado e que em breve ele voltaria. E ele havia deixado então a sua autoridade para que aquele que chegasse primeiro pudesse fazer uso. É por isso que no capítulo 21 é perguntado 3 vezes para Kefapa: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas.
Na terceira vez, Pedro entendeu o que Yeshua estava dizendo, não estava apenas relacionado com as 3 vezes que Pedro o negou, mas sim relacionado com Pedro, você me ama? Usa a minha autoridade que você já pegou no sepulcro, esse talite agora eu deixo para você. E nos dias de hoje, meus queridos amados irmãos, essa autoridade que Yeshua deixa, não está apenas sobre os ombros de Kefá, os ombros dos apóstolos, os ombros dos primeiros discípulos de Yeshua, está sobre os ombros de todos aqueles que crê na autoridade de Yeshua HaMashiach, de Jesus como Cristo, que ele é verdadeiramente o Filho de Deus e que ele ressuscitou no 3º dia. E essa autoridade foi passada por cada um, pelo sopro que ele envia, o Espírito Santo, para aqueles apóstolos e discípulos que estavam com ele ali naquela ocasião, e também Atos capítulo de número 2, com a descida do Ruach HaKodesh. Prova de que Pedro usava essa autoridade dada por Yeshua, é que a sua sombra curava. Lembra do episódio do milagre no templo de Formosa, em Atos capítulo de número 3? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ou seja, a autoridade que estava sobre a cabeça de Yeshua havia passado agora sobre Pedro, sobre todos os discípulos, e essa mesma autoridade está sobre os meus ombros, sobre os seus ombros. Ele vive, ele ressuscitou, o túmulo está vazio, somente aqueles que acreditam em Yeshua como Messias, em Yeshua HaMashiach, são dignos de herdar o Olam Rabá, de herdar o mundo vindouro, porque toda língua confessará que ele é o Senhor. Que o Eterno vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach.